Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Arsenal, vitória por 1-0 contra o Manchester City. Jogo muito pegado, muito mais fechado do que eu imaginava. Eu imaginava um jogo muito aberto, até pela característica das duas equipes sempre muito ofensivas, mas que acabou que quando se enfrentaram, as defesas prevaleceram. Foi um jogo que quase ficou um 0-0 se não fosse o Martinelli chamar a responsabilidade depois que entrou, né? Enfim, antes de tudo, bora falar como é que foi o gol do Martinelli, né? Foi um lançamento longo, teve a escorada do Nketiah, se eu não me engano, não lembro. Pro meio da área, o Havertz rola para trás e o Martinelli chega chapando, tem um desvio do aqui que mata o Ederson e garante esse 1-0 pro Arsenal, um jogaço. Jogo de apenas um gol, mas um jogo muito pegado e que eu esperava mais, essa é a verdade. Destaques do Arsenal: o Raya negativamente, primeiro tempo muito ruim dele, muito inseguro, quase deu um gol pro Álvares, que ele chuta nele a bola, por isso daqui não vai pro gol. Enfim, foi contratado, tem potencial, mas eu não acho que foi justificável a saída do Ramsdale. Pegou muito, sempre que jogou pelo Arsenal pegou muito, teve alguns erros, enfim, nesse início de temporada o Raya está tendo essas oportunidades no gol, mas o Arsenal sabe que se o Raya de repente não render tudo que se espera, no banco tem um cara à altura que é o Ramsdale, então está bem servido com duas boas opções. Não são dois gênios da posição, mas duas boas opções que se um tiver mal pode colocar o outro. Não é tipo o City que tem o Ederson e o reserva é o Ortega. A diferença é muito grande. O Ortega nem é ruim, mas a diferença é muito grande. No Arsenal não. Os dois goleiros são bem parelhos. Queria destacar quem mais. Dupla de zaga foi muito bem, tanto o Saliba quanto o Gabriel Magalhães. O Declan Rice jogou muito bem. O Nketiah ficou devendo. Dos que entraram, o Partey entrou bem, o Martinelli entrou no segundo tempo, mas no intervalo já, inclusive, né? Mas pra mim, mesmo tendo entrado só no intervalo, foi o melhor da partida. É ele que faz o gol, é ele que entra chamando a responsabilidade. Tinha feito uma finalização de esquerda também, bons dribles, deu uma caneta no Bernardo Silva, criou jogadas, fez tudo que podia no segundo tempo, jogou muito e foi quem definiu a vitória do Arsenal. Então, já antecipando meu voto para melhor da partida, para mim foi o Martinelli. O Tomiyasu entrou para dar uma consistência defensiva maior, né, no lugar do Zinchenko. E o Havertz entrou bem no ataque. Eu acho que a grande coisa que me pega no Havertz é que eu sou fã dele. Eu vejo muita capacidade, muita qualidade nele. É um cara que distribui bem o jogo, finaliza bem também. Mas dá pra ver que falta intensidade. Parece que ele tá dormindo em vários momentos. E eu acho que ele precisa desenvolver isso daí. Se ele for um cara mais intenso, que dá pra ver que tem as arrancadas, que vai pra cima, cria essas jogadas, eu acho que ele tem tudo pra virar titular desse time do Arsenal e ser uma peça importante. Mas ele precisa dessa intensidade, né? E, enfim, é ele que deu assistência, e ele entrou bem. Aliás, lembrei agora como é que foi o gol. Lançamento do Partey, escorado do Tomiyasu pro meio da área, o Havertz rola para trás e o Martinelli faz o gol. Todos os caras que estavam no banco e entraram participaram do gol. Então tem que destacar o Arteta, que mexeu muito bem. Enfim, só para fechar, falta intensidade pro Havertz, mas ele joga muito. Eu gosto muito do futebol dele. Destaques do City: o Ake deu azar, né? Esse desvio nele matou o Ederson completamente, tem nem muito o que falar. Enfim, eu acho que hoje a zaga inteira do City ficou devendo. Desses daí eu acho que o Walker foi o que foi melhor. O Rúben Dias tecnicamente errou muitas coisas. O Ake, esse desvio matou o Ederson. O Gvardiol começou até bem o jogo, mas depois foi errando muita coisa. E do meio pra frente eu achei que ele foi bem para um zagueiro improvisado na esquerda, mas tecnicamente também errou muita coisa. No meio de campo, Kovacic, já vou antecipando, para mim o pior da partida. Era para ter sido expulso, se não fosse o juiz. Uma entrada criminosa no Odegaard, né, se não me engano. Que já era para vermelho direto. Depois ele faz uma falta no Rice, que também era para amarelo, e ele já tinha amarelo. Foi um assalto, essa é a verdade. É porque o Arsenal fez a vitória. Mas era para o Kovacic ser expulso ainda no primeiro tempo. Jogou muito mal.
deu sorte de o City ter terminado com 11. Era o Michael Oliver, o árbitro, né? O mesmo do Brasil contra a Croácia. O Bernardo Silva fez a função do Rodri, né, nessa armação de jogo, mas é muito diferente. O Rodri é mais encorpado, tem um passe longo melhor. Enfim, é a cabeça pensante desse time do City. O Lewis fez um bom jogo. O Álvares sumido, o Haaland sumido e o Foden sumido. O trio de ataque inteiro foi mal. Talvez o melhorzinho o Foden. Mas o Haaland não deu um chute no gol. O Álvares também não criou nada, enfim. Ainda entraram o Stones, o Doku e o Matheus Nunes, os 3 apagados. Estatísticas: 12 finalizações do Arsenal sendo 2 no gol, 4 do City sendo 1 no gol, 3 chutes no gol. Em um Arsenal e Manchester City é muito abaixo do que as duas equipes podem apresentar. Lógico, vale destacar os desfalques. O City não tinha o Rodri, que era o principal jogador do time, é o principal jogador do time, junto com o Haaland. Na minha visão, são esses dois. E no Arsenal, não tinha o Saka, que faz muita falta, né? Puxava o Jesus pro meio, tirava o Nketiah e colocava o Saka ali, era outra coisa. Mas enfim, fez muita falta. O Saka e o Rodri, principalmente, fizeram muita falta para os dois times. Posse de bola muito parelho, 51% para o City, 49% para o Arsenal. Faltas: 8 do Arsenal tendo 2 amarelos, 7 do City tendo 3 amarelos. Só 15 faltas, pouquíssimo. Enfim, um jogo de poucas finalizações, poucas faltas. Foi um jogo muito de troca de passe, mas sem muita efetividade em finalizações. Amarelos 2 para o Arsenal, 3 para o City. Escanteios 5 para o Arsenal, 4 para o City. Com esse resultado, o Arsenal na segunda colocação com 20 pontos. O City na terceira colocação com 18 pontos, vindo de 2 derrotas seguidas. É muito raro ver o City perder 2 jogos seguidos. Com esse resultado, o Arsenal na vice-liderança, praticamente tudo empatado, só os gols marcados, que tem 2 a menos. Tem 2 gols sofridos a menos também, né? Então o saldo de gol fica igual, mas tem 2 gols marcados a menos. O Tottenham está no início de temporada muito bom, surpreendente, inclusive, esse Tottenham. E, enfim, deixa eu ver para quem o City perdeu a rodada passada. Foi pro Wolves, né? Então, realmente é uma fase instável do City na Premier League, 2 derrotas seguidas. Enfim, o Arsenal aproveitou a oportunidade. Então, só para fechar, para mim o craque da partida foi o Martinelli, voltando de lesão, inclusive, né? Para mim o Martinelli é o craque da partida. Se você concorda, deixa o like. Se você discorda, deixa o dislike. Comente aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou!